Aquele projeto que tua mãe duvida, que teu pai duvida, que teu irmão duvida da sua capacidade, mas Deus não duvida. Porque você tem o maior investidor, que é Deus. Deus investiu em você, e sabe como? A partir do momento que Ele te deu a vida. Olá, pessoal, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esse vídeo ele tem como objetivo falar com mulheres. Por que falar com mulheres? Faz tempo que Deus tem me incomodado de fazer vídeos direcionados para esse público. Por que eu acredito que Ele me escolheu para isso? Porque eu sou mãe. E eu sou mãe, eu moro sozinha, sou sola, então assim, eu enfrento muitas batalhas diariamente, que são batalhas que mais de 50% das mulheres enfrentam, inclusive mulheres cristãs. Então, se você chegou nesse vídeo aqui, não é por acaso. Se você está aqui nesse vídeo, é porque Deus te trouxe até ele. Então, não ignore. Por favor, eu peço que você continue. Talvez Deus queira falar com você através deste conteúdo. Mulheres abençoadas, eu quero começar falando com vocês através da palavra. E eu venho aqui, eu trouxe para vocês Mateus, eu trouxe vários versículos voltados para o público feminino, voltado para as mulheres, mas eu vou começar aqui com Mateus 10:30, que fala, que Deus fala isso para você, que até os cabelos da sua cabeça são contados. E aí, Deus, eu continuo nesse versículo que eu escolhi para trazer aqui para você, que ele fica em Efésios 6:3. Vistam de toda a armadura de Deus para que possa resistir aos dias maus. Por que eu estou falando isso com vocês? Gente, nós que somos mulheres, que cuida de casa, que trabalha, que tem vários afazeres do dia a dia, até mesmo quem não trabalha, mas só de cuidar de casa, de filhos, muitas das vezes a gente fraqueja. Tem dias que nós não vamos aguentar, tem dias que nós vamos precisar nos jogar nos braços do Senhor, porque a nossa carga está pesada, porque a nossa mente está sobrecarregada. Isso é normal você se sentir sobrecarregada, é normal você chorar, é normal às vezes até você duvidar. Mas o que acontece? Só que a gente não pode fazer com que isso se perpetue na nossa vida. A gente não pode se arrastar esses pensamentos, arrastar esse sentimento, arrastar esse momento por muito tempo. Por quê? Porque aí o inimigo, ele aproveita essa brecha. É normal, sim, estarmos tristes. Tem dias que nós estamos tristes, tem dias que a gente quer desistir de tudo, tem dias que a gente acha que a gente veio para essa vida para sofrer, para pelejar, mas a gente tem que se apegar à palavra do Senhor. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz, eu achei muito legal o vídeo dele, falou muito comigo, que ele falava, fé sem obra é morta. Mas o que ele está falando? A gente não tem que usar esse versículo, somente para a questão de obras, de ajudar o próximo, mas a obra para ajudar nós mesmos, né? O que a gente faz para que a gente saia deste momento ruim e vá para um outro momento. Eu percebo assim, isso eu tô falando comigo mesmo, tô tomando um exemplo com eu mesma, tá? O que eu às vezes eu faço, eu fico, Deus me direciona, Deus, né, abre os caminhos, mas e os caminhos que Deus tem aberto e a gente não vê? Momentos que eu duvido, que você duvida dos projetos de Deus para a nossa vida. Mulher, você é filha de Deus. Criou-se aí uma ideologia que nós que somos cristãos, uma coisa que me incomoda muito, porque toda vez que a gente ora, que a gente vai pedir para Deus algo voltado para a questão financeira, para a questão de prosperidade, para a questão quando for algo muito íntimo para nós, faz com que a gente pareça egoísta, faz com que a gente pareça assim, nossa, né, eu tenho que orar para outras coisas, eu não posso orar por causa disso. Não, você tem que orar sim para todas as áreas da sua vida. Se você está com problemas financeiros, não tenha medo de orar para os seus problemas financeiros. Se você está com outros problemas, não tenha medo de entregar na mão do Senhor. Deus, ele honra, e eu vou provar aqui através da palavra. Em Ruth 3:11 ele fala, agora minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Então vocês entendem que Deus, ele faz tudo o que a gente pede, não no sentido que ele é um garçom que tem que estar servindo a gente, mas eu falo quando a gente vai com a fé,
né? Quando a gente tem fé das promessas de Deus para nossas vidas, ninguém para a gente não. E eu vou provar aqui também na palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos 0:8-3. Então, assim, você serve ao Deus, o Criador do céu e da terra. Ele pode te livrar de muitas coisas, inclusive de que você pereça na miséria, na fome, atolado em dívida. Mulher, toma essa palavra para você. Sabe, não sei o que você está passando, eu não sei o que você está carregando, eu não sei o que tem no seu coração e na sua mente. Deus me trouxe aqui para falar para você que Ele é contigo. Se Ele é contigo, quem será contra você? Acredita no Deus que tu serve. E isso que eu falei para você, muitas vezes nós duvidamos sim, mas nós não pode deixar que essas dúvidas se perpetuam na sua mente, né? Muitas vezes a gente fraqueja porque muitas coisas, só eu sei o que eu enfrento, só você sabe o que você enfrenta. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está carregando, eu não sei o que tem na sua mente, mas reaja. Reaja, qual que é o teu sonho? O que você está fazendo para sair deste momento que você está, para você ir para um outro degrau? O que você está fazendo para virar a chave da sua vida? Se você sente que Deus tem promessa para você, tome isso, pega essa promessa na sua mão, se apega a isso e vá atrás, ande. A palavra de Deus aqui para completar em Hebreus 10:36, ele fala, precisa perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Né? Nós somos cristãos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, ao dono do ouro e da prata, mas nós vivemos como se a gente não tivesse ninguém por nós. A nossa fé parece que é fraca, a nossa fé parece que é morna. E eu falo com você, também está usando para mim. Acredita nas promessas de Deus para a tua vida, qual é o teu sonho? O que você tem vontade de fazer? Ai, mas é difícil sim, não é fácil para ninguém. Aquele que está no topo hoje não foi fácil para ele chegar no topo, não, ele passou por muitas coisas. O que você tem que se perguntar, o que eu preciso fazer para chegar onde eu preciso chegar, onde eu quero chegar, de uma forma que seja dentro da palavra. Porque a palavra fala, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que buscar sim os nossos sonhos, o que falta. Fala, Deus, onde eu estou errando? Deus, o que eu preciso fazer? E a pergunta-chave, o que eu estou deixando de fazer? Às vezes a gente perde 2, 3 horas, às vezes até 4 horas no telefone, né? Vendo vida dos outros, vendo conteúdo dos outros. São 4 horas que você poderia investir para você se tornar uma pessoa melhor, para você colocar aquele seu projeto que está em prática melhor. Aquele projeto que tua mãe duvida, que teu pai duvida, que teu irmão duvida da sua capacidade, mas Deus não duvida. Porque você tem o maior investidor, que é Deus. Deus investiu em você, e sabe como? A partir do momento que Ele te deu a vida. Ele te deu a vida, então Ele investiu em você. E você tem que fazer por merecer. Você não está aqui nessa terra para padecer. Você não está aqui nessa terra para perecer. Você está aqui para vencer. Claro, vai ter momentos, nem todos os momentos a gente vai estar aqui. Tem muitos momentos que a gente vai estar aqui. Mas nós temos que ter fé. Não tenha medo de buscar os seus sonhos, mulher. Não tenha medo. Se você precisa de algo, se você precisa de força, busque isso em Deus. Porque muitas das vezes a gente tem sonhos, a gente fala para alguém em vez de falar bem assim, não, vai, segue em frente. Você quer alguma ajuda, você quer que eu pesquise, você quer te ajudar a pessoa a falar bem assim, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Por causa disso, por causa daquilo, a pessoa põe um monte de defeito e joga um balde de geografia em você. Vai lá, se ajoelha e fala para aquele que olha para você e fala, você pode, porque eu investi em você. Ouviu? Fale com ele, fale com ele. Isso, às vezes as pessoas falam com você, não é às vezes nem por mal. Uma coisa que eu mudei muito na minha vida, quando alguém chega para mim e fala de um projeto que ela tem, que ela quer fazer, que ela tem vontade de fazer,
Eu falo, nossa, muito legal. Você sabia que se você fazer isso, isso também pode dar certo? Junto com isso, eu começo a dar ânimo para essa pessoa. Né? Da mesma forma que você quer que outras pessoas sejam usadas como ferramentas para te ajudar, também você tem que ser ferramenta também para ajudar e abençoar outras pessoas, né? Não é só receber. A gente também tem que oferecer, a gente também tem que ofertar. Muitas das vezes é só dinheiro. É questão de ofertar, é seu tempo. Quando você incentiva um projeto de alguém, você está ofertando, você está animando aquela pessoa, você está trabalhando para o reino do céu. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um abraço, às vezes a pessoa precisa desse ânimo. E você fazer isso, você está sendo servas de Deus. Então, seja com as outras pessoas o que você quer que essas pessoas sejam com você. E não desanima, mulher. Você não está sozinha neste mundo. Confia no Deus Todo-Poderoso. Confia nele. Deixa que ele trabalhe. Deixa que ele mostre o caminho. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar sentada esperando que Deus faça tudo. Você precisa reagir. Você precisa fazer as obras. Você precisa fazer acontecer. Deus, ele te mostra caminhos. Deus, ele te dá opções. Deus, ele te dá força. Deus, ele te dá ânimo. Deus, ele te dá muitas coisas, mas tem coisas que ele vai precisar que você faça. E se você não fazer, ele não vai fazer por você. Porque você não é uma bebê, uma criança que a gente tem que pegar no colo e levar, ele não vai fazer. Tem coisas que nós precisamos fazer. Que nem eu falei para vocês, tem momentos que a gente fraqueja, que a gente só quer chorar, que tem momentos que a gente acha que não vai dar conta? Tem sim. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele acredita em você e ele é o seu maior investidor. E aí eu quero encerrar com vocês com esse Provérbios 31, 25. Vista-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Sorria para o que Deus tem para você. Não deixa mais que o inimigo tome conta da sua mente, do seu coração, dos seus pensamentos. Preencha tudo isso com a presença de Deus. Preencha tudo isso com o seu projeto, com o seu futuro, com o que você quer para a sua vida. Todo dia você vai se dedicar a se tornar uma pessoa melhor. Todo dia você vai se dedicar a ser uma filha de Deus melhor. Sabe por quê? Porque coração vazio, mente vazia é um campo maravilhoso, perfeito para o inimigo chegar lá e fazer o que ele quiser. Então, mulher, revista-se de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir aos dias ruins. Pega essa palavra, porque Deus tocou no meu coração para que eu mudasse a forma, meu comportamento como serva dele. E eu quero transmitir essa palavra para você. Levante-se e ande.